Olá, tudo bem? Eu sou o professor Janotti e gostaria de desejar a todos e a todas boas-vindas à disciplina de Sociologia e Antropologia da Educação. Bem, no encontro de hoje nós vamos comentar sobre as unidades 1 e 3, que são justamente aquelas unidades exigidas na prova global, não é mesmo? Então, nosso comentário vai se basear no material didático disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA. E também eu farei algumas sugestões de autores e livros ao longo do nosso encontro de hoje. Tá certo? Bem, vamos iniciar refletindo sobre o que é a sociologia, né? A sociologia ela tem como objeto de estudo as relações sociais e é uma disciplina que contribui para entendermos os motivos pelos quais vivemos em sociedade, né? Como as instituições são organizadas, como os grupos se organizam, como os seres humanos estabelecem essas redes de independência, interdependência, como é que os seres humanos interagem dentro de uma determinada sociedade. Então, a sociologia ela busca se debruçar sobre essas questões. Já a antropologia estuda o homem como todo. Homem aqui é no sentido de ser humano, tá bom? Homem no sentido de ser humano, independentemente de gênero. É o ser humano, né? E a antropologia ela busca contribuir para a compreensão do homem como um ser capaz de produzir cultura, né? No sentido de tentar entender melhor quem ele é, suas características, costumes, estilos de vida, a própria história, né? Ora, então podemos perceber que a sociologia e a antropologia elas não estão longe da educação, né? Porque a escola é um reflexo da sociedade, da cultura, né? Se a sociologia estuda as relações sociais, a antropologia estuda o ser humano dentro de uma cultura, então a escola ela é um reflexo da sociedade e da cultura e, portanto, o estudo da sociologia e da antropologia ela nos ajuda a entender a constituição da escola em vários aspectos, né, que vão desde a própria cultura escolar até mesmo a diversidade e os sentidos da educação. Agora, cabe ressaltar que tanto a antropologia quanto a sociologia são ciências do mundo moderno, né? E embora haja uma interligação entre elas, entre a antropologia e a sociologia, cada uma tem os seus conteúdos, né? E cada uma tem a sua epistemologia própria, ou seja, cada uma tem seus conceitos, suas teorias, que foram sendo propostos ao longo do tempo por diversos estudiosos, né? Então, inicialmente vamos comentar brevemente o desenvolvimento da antropologia para depois falarmos da sociologia. Então, no que toca à antropologia, como é uma ciência do mundo moderno, a sociologia, a antropologia, ela tem no século XVIII um período muito importante, né, no contexto do iluminismo europeu. E nesse contexto, o ser humano ele foi colocado no centro do entendimento do mundo, né? É, é no mundo moderno, né, no século XVIII principalmente, que as individualidades passam a ser muito valorizadas. Vamos lembrar, por exemplo, a Revolução Francesa, né, que defendia a igualdade, a liberdade, a fraternidade, né, que pôs abaixo aquela sociedade estamental que existia na França. Então, o século XVIII, do iluminismo, é um século da chamada modernidade, é um século que se valoriza muito as individualidades, né? E ao mesmo tempo a reflexão sobre o outro. E esse outro muitas vezes estava distante da Europa, ou seja, era um povo, um grupo que vivia, por exemplo, na América, na África. É, então é importante lembrar que desde as grandes navegações, lá no século XV, XVI,
muitos povos que viviam em outros continentes foram vistos como selvagens, ou seja, seres da selva, né? Selvagens, da selva, floresta, ou então muitas vezes como primitivos, esses primitivos entre aspas, tá certo, pessoal? Porque é uma expressão mais do século XIX, né? Mas hoje, claro, não se usa mais essa expressão. Mas no começo da antropologia, o que acontecia? Os antropólogos estudavam esses povos distantes por meio de relatos, né? Então, por exemplo, viajantes que iam para a América, para a África, para a Ásia, é, administradores, missionários, eles faziam relatos, né, e levavam de volta para os países da Europa. E na Europa, os antropólogos então se debruçavam sobre esses escritos e tentavam interpretar aquele povo que vivia distante. Eram chamados antropólogos de gabinete, né? Mas com o tempo, a antropologia foi se desenvolvendo, tá? E é, alguns antropólogos eles foram aperfeiçoando o estudo nesta área. Por exemplo, Malinowski, o Franz Boas, o Evans Pritchard, são exemplos de antropólogos que procuraram aperfeiçoar o estudo nesta área. Então, o Malinowski, por exemplo, era um antropólogo polonês. Ele escreveu um livro que é um clássico da antropologia, um livro chamado Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Neste livro, o Malinowski estuda um sistema de comércio que existia na Papua Nova Guiné. Então, esta imagem aqui é justamente do Malinowski, lá na Papua Nova Guiné, e ele foi estudar o sistema de comércio, né, desta região, que era um sistema muito baseado em trocas simbólicas, né? O comércio envolvia outros compromissos, né? E para entender isso, ele percebeu que deveria, só conseguia entender esse simbolismo do comércio se fosse e ficasse lá entre os Papua-Nova-Guinenses, né, nas ilhas Trombiana, Oceania. Então ele foi um período, ficou quase 2 anos, depois ficou mais cerca de 2 anos. Enfim, o estudo dele durou mais ou menos uns 4 anos nessa região. E aí que ele convivendo então com essas pessoas, ele conseguiu entendê-las um pouco melhor. Ele desenvolveu um conceito, inclusive, muito utilizado nas ciências sociais, na área de educação, quando se faz trabalho de campo, que é o conceito de observação participante. O Malinowski desenvolveu esse conceito de observação participante, que quer dizer o seguinte, que para eu entender o outro, preciso interagir, preciso estar com o outro. O Franz Boas também, ele estudou, por exemplo, os esquimós ali no norte do Canadá. Então ele conviveu 2 anos com os esquimós para depois tentar entender quem era esse povo, né? Da mesma forma, o Evans Pritchard na África, né? Que conviveu lá com os Nuer, né? Um povo do centro da África, no atual Sudão. Então, esses são antropólogos que desenvolveram muito o estudo nesta área e eles perceberam como era importante o trabalho de campo, ou seja, se eu quero entender uma determinada realidade social, eu preciso ir a campo. Essa era a ideia desses antropólogos, né? E isso depois vai ser bastante utilizado, inclusive, na área da educação. Ou seja, muitas vezes essas técnicas que foram desenvolvidas por esses antropólogos ao longo de décadas e décadas são aplicadas no trabalho em outras áreas, né? Então, por exemplo, nos TCCs de graduação, nos trabalhos de conclusão de curso de graduação, muitas vezes na área da educação, o pesquisador, o aluno pesquisador vai a campo, né? Vai, por exemplo, a uma escola coletar dados, né? Fazer entrevistas com professores, com coordenadores, fazer observações de sala de aula. Isso, de certa forma, é uma pesquisa inspirada na antropologia, né? E é claro que para fazer essa pesquisa de campo e, portanto, uma coleta de dados em campo, é preciso desenvolver técnicas, né? Que ajudam a coletar os dados dessa realidade social para depois analisá-la. Então, hoje, as
diversas áreas, por exemplo, a área da educação, da pedagogia, usam esse instrumental da antropologia para fazer estudos em campo, em escolas, por exemplo. Já a sociologia também foi uma disciplina que se desenvolveu no mundo moderno, né? O século XVIII assim, também foi decisivo para o desenvolvimento da sociologia, né? É importante lembrar que o século XVIII foi um período de muitas mudanças, né? Por exemplo, a Revolução Industrial começou na Inglaterra, depois foi se expandido para outros países, né? O século XVIII também é o século da Revolução Francesa. Então, foi um período de muitas mudanças na sociedade, né? E nesse processo, muitos pensadores se debruçaram sobre o mundo ocidental, tentando entendê-lo. Então, nós temos, por exemplo, pensadores como Emile Durkheim, o Karl Marx, Max Weber, né? Então, esses estudiosos, por exemplo, deram uma contribuição importante para o desenvolvimento da sociologia. Tá? O Emile Durkheim, né, o Durkheim é considerado, era um francês, né, o Emile Durkheim era francês, e é considerado um dos pais da avancei aqui sem querer, é um dos pais da sociologia. Inclusive, ele é muito ligado à ideia da sociologia da educação. Há muitos livros do Emile Durkheim, por exemplo, A Evolução Pedagógica. É um livro muito conhecido dele. Depois, quem puder, pode tentar ler. Outro livro, Educação e Sociologia. Né? 2 livros aí do Emile Durkheim, A Evolução Pedagógica e Educação e Sociologia. Depois, quem quiser, pode pegar na biblioteca e aprofundar o conhecimento sobre esse sociólogo francês. Mas o Durkheim ele foi um dos primeiros a analisar e teorizar sobre as questões relacionadas com a educação. Qual é a ideia central do Durkheim? É que a escola tem o papel de preparar as novas gerações para o que ele dizia para a civilização. Então, a escola tem esse papel de preparar as novas gerações para a vida na sociedade, na civilização. Então, a principal função do professor nessa perspectiva não é desenvolver o indivíduo, né, no caso o aluno, mas, além disso, a principal função do professor seria, segundo Durkheim, formar cidadãos. Cidadãos, que cidadãos são esses? São cidadãos que iriam contribuir para a harmonia da sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, para a promoção do que eles chamavam valores civilizatórios. Então, o Emile Durkheim ele vê o professor como alguém que não apenas desenvolve o indivíduo, mas forma cidadãos, né? Então, a educação tinha para ele um significado muito especial, porque era uma das principais maneiras de se incluir o indivíduo na sociedade, né? Então, para o Durkheim, a escola também tinha essa função de inserção do indivíduo na sociedade, né? Então, aqui temos a ideia de que a geração mais nova ela é socializada pelas gerações mais velhas, pelos adultos. Tá? Então, o Durkheim, inclusive, tem uma frase que representa bem isso, que é, abre aspas, o homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela, fecha aspas. O homem, mais do que um formador da sociedade, é um produto dela. Essa é uma ideia do Durkheim em relação à educação, né, que podemos ligar com a educação, ou seja, a escola tem essa função de socializar e as gerações mais novas são socializadas pelas gerações mais antigas. Já o Marx ele via a sociedade dividida, né? A ideia de luta de classes, dominantes e dominados, para ele isso seria o chamado motor da história, né? Então, o Marx situava a educação no campo das relações sociais. Ele acreditava que a educação era uma forma de controle usada pelas classes dominantes, né? Enfim, o Marx ele concebia uma educação que
que fosse igualitária para todas as pessoas, né? Então ele não via, por exemplo, com bons olhos a educação oferecida pelo chamado Estado-nação burguês capitalista, né? Porque ele não acreditava no currículo que era oferecido nessas escolas e na forma como se ensinava. Agora cabe aqui uma provocação, né? Porque os países que têm educação mais envolvida atualmente, em geral, são países capitalistas, né? Então, se tomarmos como referência o PISA, né, que é um programa internacional é, de avaliação de alunos, os países que se destacam em todos os continentes, né, são países capitalistas. Então, por exemplo, Suíça, é, na Europa, né? Estados Unidos na América, Japão, Austrália, entre outros que se destacam no PISA, são em geral países capitalistas, né? Enfim, fica essa provocação. Já o Max Weber ele era um sociólogo alemão, tá? Um Weber, e ele é criador da chamada sociologia compreensiva, ou seja, uh, para o Weber, não se poderia tratar um acontecimento político ou um acontecimento social da mesma forma que se trata, por exemplo, uma reação química. Ou seja, o mundo da política, da sociedade, ele não é exato. Né? Então, ao invés de métodos explicativos que traziam a ideia de uma exatidão dos resultados, o que o Max Weber propunha? Uma sociologia que tivesse um método compreensivo, tá certo? Então, para o Weber, a sociologia não deveria explicar nada, ela deveria buscar compreender os fenômenos sociais. Weber também discordava daquela ideia da neutralidade do cientista, né? Comparando com Durkheim. Enquanto Durkheim concebia o sociólogo, que o sociólogo poderia é, ter uma objetividade nas suas pesquisas, enquanto que o Durkheim, por exemplo, defendia que o cientista social poderia manter uma completa isenção em relação ao que estudava, o Weber dizia que isso era questionável, ele não acreditava que esta neutralidade total de um cientista social pudesse ser plenamente alcançada, né? Por quê? O que o Weber dizia? Como todo indivíduo, o cientista, o pesquisador, ele cresceu, ele se desenvolveu dentro de uma determinada cultura, envolvido em certas tradições. E de modo que a própria escolha do objeto de estudo, o que esse cientista vai estudar, muitas vezes já está permeada de preferências pessoais, da família, de noções que o pesquisador já tem, né? Então, é como se o Weber defendesse a seguinte ideia: o pesquisador sempre fala de algum lugar, né? Então ele discordava desta ideia de que o cientista, o pesquisador social fosse totalmente neutro nas suas análises, né? Mas Durkheim, Marx e Weber, além de muitos outros autores, né, acabaram desenvolvendo então vários objetos de estudo, métodos de pesquisa, né, na área de sociologia, enfim. Desenvolveram teorias, né, embora essas teorias possam ser criticadas, né, nenhuma teoria está isenta de crítica, mas assim, a partir desses elementos iniciais até aqui colocados, tanto na antropologia quanto na sociologia, o que nós podemos perceber? Que embora as duas disciplinas tenham uma aproximação, cada uma delas tem a sua epistemologia, né? Ou seja, cada uma, a antropologia, a sociologia também tem a sua própria epistemologia, ou seja, um conjunto de conceitos e teorias que as constituem. O que seria epistemologia? Que também é uma questão que está colocada lá no módulo, né? Epistemologia é o estudo científico do conhecimento. Tá? Epistemologia é o estudo científico do conhecimento. Bom, embora a antropologia e a sociologia sejam disciplinas com uma epistemologia própria, né,
também guardam entre si várias aproximações. Então, antropologia e sociologia têm os seus conceitos, têm as suas teorias, mas também têm as suas aproximações. E elas podem ser vistas de forma interdisciplinar, inclusive também com outras disciplinas, por exemplo, história, geografia, né? Mas que seria a interdisciplinaridade? O que vem a ser a interdisciplinaridade? Ah, Bem, não há um conceito único de o que é interdisciplinaridade, né? Mas a ideia é que é um caminho que ajuda a entender a realidade como um todo, né? E ligando isso com a escola, ela em geral apresenta o conhecimento de forma compartimentada, né? Não é isso? Existem as disciplinas, por exemplo, português, matemática, ciências, história, geografia, química, inglês. Então, a escola hoje no Brasil, em boa parte dos países ocidentais, ainda está é, de forma disciplinar, ou seja, ela é o currículo organizado de forma disciplinar, né? Entretanto, existe essa ideia de tentar interligar esses saberes, é a interdisciplinaridade, né? Porque se na escola ainda se ensinam as disciplinas separadas, no mundo real esse conhecimento todo está interligado, né? Bom, não existe um conceito fechado, único do que é interdisciplinaridade, mas há aspectos que nós podemos destacar como característicos, né? Por exemplo, o esforço para superar a visão fragmentada da realidade, ou seja, a realidade não é disciplinar, ela é interdisciplinar ou até transdisciplinar. Outra ideia também é a integração do ensino à realidade. Por quê? A realidade ela é um todo, né? E também uma outra característica da interdisciplinaridade é a promoção de um ensino voltado para resolver problemas, né? Então, geralmente a solução de um problema ela demanda conhecimento de várias áreas, né? Então, por isso que a interdisciplinaridade tem como uma das suas características é resolver problemas, né? Para aqueles que quiserem se aprofundar na, no estudo da interdisciplinaridade, eu vou sugerir uma autora que é uma autora que pesquisa essa questão há muitos anos no Brasil, é, que é a Ivani Fazenda, tá? Ivani Fazenda. Ela, inclusive, tem um livro chamado Interdisciplinaridade, História, Teoria e Pesquisa. O nome da autora é Ivani Fazenda. Depois, quem quiser se aprofundar, pode pesquisar os trabalhos dessa autora. Ela é bastante conhecida, facilmente se encontram artigos científicos, livros desta autora, Ivani Fazenda, que é uma das maiores referências nesse assunto no Brasil. E a Ivani Fazenda, ela destaca que a interdisciplinaridade ela produziu avanços importantes na educação. Por exemplo, porque conduz ao exercício do conhecimento, ou seja, da pergunta e da dúvida. E só que ela defende o seguinte: para que haja interdisciplinaridade na escola, é preciso uma atitude disciplinada, é preciso que as pessoas realmente se voltem para isso e tenham uma atitude. A interdisciplinaridade, na visão da Ivani Fazenda, é ação. Bem, a partir do que foi apresentado até aqui sobre a antropologia e a sociologia, é, e a ligação dessas disciplinas com a educação, vamos destacar a seguir os agentes socializadores, tá? Os agentes socializadores, ou seja, grupos sociais e espaços onde se desenvolvem as sociabilidades. E aqui já estamos entrando na unidade 3, tá certo, pessoal? Unidade 3. Então, a socialização ela é de suma importância
para os indivíduos, né? O ser humano ele não nasce pronto, nós sabemos disso, e aprender a viver faz parte dessa caminhada, né? Da caminhada humana. Ao contrário dos animais que já nascem com uma certa capacidade de sobrevivência, o ser humano, o recém-nascido, ele é muito frágil, ele sempre carece de cuidados do grupo que o cerca, né? Onde ele nasceu. Então, é, o ser humano possui essa natureza que aos poucos vai internalizando o que é ser humano por meio dessas relações sociais. Ele vai aprendendo o que é ser humano a partir dessas interações sociais, né? Então, a sociedade ela vai influenciar muito a maneira como nós somos, como nós procedemos, como nós agimos, como nós pensamos, tá? Ah, claro que essa socialização ela é muito complexa, né? São uma infinidade de fatores que contribuem para isso. Agora, ao longo da vida nós tecemos, né, uma rede de relacionamentos e as formas como nós vamos nos relacionando com os outros é que vai definindo a nossa posição no mundo, né? Então, essas sociabilidades, essas redes sociais, elas podem constituir, por exemplo, de parentes, mas também de pessoas no trabalho, pessoas da igreja, pessoas da escola, de clubes que frequentamos, enfim, espaços que frequentamos. Então, essa convivência vai nos formando, vai nos dando uma certa condição humana, né? E trazendo para a área de educação, para a área de formação de professores, por exemplo, é interessante citar um outro autor que é o Maurice Tardif, né? Maurice Tardif. É um autor canadense que estuda muito formação de professores. Ele tem um livro chamado Saberes Docentes e Formação Profissional. Inclusive esse livro está disponível na biblioteca. E o Tardif ele diz que a formação do professor é uma trajetória de vida. A graduação é importantíssima, mas os cursos que ele faz depois, os ambientes que ele frequenta, as viagens que ele faz, até mesmo a escola básica que ele fez um dia, tudo influencia na maneira como ele se comporta em sala de aula, como ele vê a educação. Então, a socialização é de suma importância para os indivíduos, né? E no módulo, o autor destaca alguns espaços importantes de socialização, alguns agentes socializadores, por exemplo, a família, né? A família é o primeiro grupo social onde o indivíduo passa pelo processo de socialização. Ali ele vai receber certos valores, né? Pode ser morais, pode ser éticos, culturais. Então, os seres humanos necessitam do auxílio de adultos durante esse tempo inicial e a autonomia física e psíquica, né, dos seres humanos ela demanda alguns anos, né? Tanto é que para que no Brasil, por exemplo, para que alguém seja considerado legalmente responsável por si mesmo, precisa ter 18 anos de idade. Ou seja, a própria legislação reconhece essa realidade social que é o ser humano ele precisa de alguns anos para se formar, então para ser responsável, né? Enfim, essa é a perspectiva. Ahn, É interessante destacar também que é, a família mudou muito ao longo do tempo, né? No mundo contemporâneo nós podemos perceber muitas mudanças profundas, né? É, na sociedade, na cultura, na família. E atualmente há diversos arranjos de padrões familiares, né? Nesse contexto, né? Nesses últimos tempos também, um aspecto importante a se destacar é a mudança do papel social que a mulher assumiu no mercado de trabalho, né? Isso vem, na verdade, desde a Revolução Industrial, século XVIII, século XIX, mas se intensificou muito com as guerras mundiais no século XX. Então, isso mudou muito o papel da mulher na sociedade, né? Então, outros adventos do mundo contemporâneo também mudaram muito a sociedade, o papel da mulher, a família. Então, por exemplo, controle de natalidade, enfim, muitos aspectos fizeram com que a ideia de família mudasse ao longo do tempo.
né? Bom, nesse processo de mudança também está inserida a escola, né? Então a função da escola é desenvolver conhecimentos e habilidades. Agora, a escola também, ela, embora não seja tão explícito isso, ela também tem a função de transmitir certos valores, né, de ensinar certas atitudes, né? Mas por meio da escola, os indivíduos eles estabelecem vínculos sociais que muitas vezes são mantidos pela vida toda, né? Então a escola, ela cumpre também esse papel de agente socializador. Então, um primeiro aspecto a se destacar é que a escola é um lugar de formação do indivíduo, né? Tanto, né, em questões de currículo, de assuntos que são aprendidos nesse processo de ensino-aprendizagem, né? É, quanto ferramentas que o indivíduo pode desenvolver para atuar no mundo real, né? Então a escola tem essa função de ser um lugar de formação do indivíduo, né? A escola também é portadora de sentidos históricos, ou seja, é, ela está na perspectiva da diversidade que a pessoa consegue arquitetar com a sua própria identidade, né? Então, espera-se que depois de um tempo os alunos consigam refletir sobre a sua própria história, a sua própria identidade, né? E também, acabei adiantando aqui, mas a escola também é um agente socializador porque é responsável pelo desenvolvimento do meio social. Então, a escola tem esse papel, né, de ser responsável por desenvolver a pessoa em relação ao seu meio social. A escola tem ação formadora e socializadora, né? E deve saber responder às necessidades dos indivíduos, né? Porque a ideia é conseguir dar essa contribuição no desenvolvimento da sociedade, né? Uma sociedade que, no caso do Brasil, ela é plural e, pela própria legislação, ela tem que ser inclusiva, né? Um outro agente socializador, estou seguindo aqui a sequência do módulo, tá certo, pessoal? É, é que a religião envolve a questão da fé e do sagrado, né? Então, a religião, ela realiza uma série de práticas que, em busca de uma divindade, o indivíduo ele vai construindo em torno de si uma espécie de eixo de socialização. Então, a religião também é cultura, né? Já que nas estruturas das religiões nós encontramos elementos como crenças, práticas rituais, encontramos princípios morais e por meio disso tudo os indivíduos ou os grupos, né, eles se relacionam entre si e também com um ser sagrado. Então é fundamental destacar o papel social dessas diferentes doutrinas religiosas na formação das pessoas. Então, de acordo com dogmas ou confissões, nós podemos observar uma série de comportamentos e de modos de estar no mundo. É, além disso, a religião ela sempre esteve ligada a uma ideia de civilização, né? Portanto, a religião ela é um agente socializador, né? Porque ela se relaciona diretamente com a existência do homem, do ser humano, no mundo. Bom, meios de comunicação. Os meios de comunicação aqui, no caso, os meios de comunicação de massas, né?
é, ele se torna um ponto é, de encontro, né, com o qual o indivíduo ele pode interagir socialmente. Então, além de ser um espaço muito atraente pelo próprio formato que tem, né, os meios de comunicação de massa eles têm se mostrado eficientes nessas trocas sociais. Então, pessoas são influenciadas em seu comportamento. Essa realidade virtual ela alcança lugares que antes eram assim inalcançáveis, né, distantes geograficamente. Então, não há como negar a força desse fenômeno social, né, e a influência sobre o mundo, sobre as maneiras como nós pensamos, como nós agimos, enfim. Hum, Existe um pensador espanhol chamado Manuel Castells. Ele tem um livro, esse livro foi publicado no Brasil em 1996. O nome do livro é A Sociedade da Informação. E ele defende, por exemplo, que as tecnologias de informação e comunicação, elas provocaram, têm provocado, né, continuam provocando, uma verdadeira revolução social e cultural nas sociedades contemporâneas. Né? Então, muitos pensadores também passaram a se debruçar sobre ah, esses meios de comunicação de massa. Né? Um outro exemplo é o Marshall McLuhan. Isso já na década de 1960, ele defendia para o que ele chamava assim, o planeta caminhava, né, por meio desse é, através dos meios de comunicação de massa, o planeta caminhava para uma aldeia global, ou seja, na visão do Marshall McLuhan, a humanidade se tornaria cada vez mais parecida nos gostos, nos hábitos, nas ideias. E ele atribuía isso, ele falava isso na década de 1960, né? Esta aldeia global, este processo de homogeneização, ele atribuía isso à influência da televisão. Né? A televisão que foi muito forte na segunda metade do século XX, ainda hoje é, né? Mas a ideia de que esses meios de comunicação de massas acabariam promovendo uma certa homogeneização do planeta, né? No sentido cultural. Tá? É claro que nós podemos destacar um período mais atual a internet, né, diminuiu muitas barreiras geográficas, transformou a comunicação entre as pessoas, né, e atualmente vivemos conectados em redes, né, enfim, o, todos esses meios de comunicação de massa acabam influenciando a concepção que os indivíduos têm do mundo. Né. Bem, vimos que são vários os agentes socializadores, né? Por exemplo, família, escola, religião, os meios de comunicação de massa e muitos outros poderiam ser colocados aqui. Né? E que todos esses agentes socializadores contribuem para a educação. E a educação ela deve também ser compreendida num aspecto amplo, né? que ocorre justamente nesses vários espaços formativos. Né? Então, por exemplo, a educação formal ela é mais na escola, a educação não formal e informal, família, clubes, igreja. Agora, vale ressaltar o seguinte, que esses agentes socializadores estão interligados. Então, por exemplo, família, escola, igreja, clubes, movimentos sociais, movimentos culturais, são espaços de socialização e esses espaços muitas vezes estão interligados. Então, um exemplo, o ensino religioso. Né? O ensino religioso que, que, que a princípio seria um ensino no campo da educação informal, né, da família, mas que também está na escola. Né? Então, a BNCC, por exemplo, Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que foi aprovada em 2017, ela prevê o ensino religioso como componente curricular. Então, aqui é um exemplo, o ensino religioso de espaços de socialização que se interligam, né? Família e escola, por exemplo, a questão da religião. Então, percebam que a educação ela vai sendo construída
a partir de vários espaços formativos e que, por sua vez, influenciam o nosso comportamento ou nossa personalidade básica, né? Mas sobre esse conceito vamos ver aqui a seguir. Personalidade básica ou modal. É isso, e já indo mais para o final da unidade 3, pessoal. Bem, nós sabemos que existe uma grande diversidade e maneiras de ser das pessoas e que isso depende desde uma informação, uma carga genética, até o ambiente no qual se desenvolveram, depende muito da trajetória de vida de cada um, né? Então, a maneira como as pessoas são no mundo é muito diversa. No entanto, as pessoas em geral elas apresentam elementos em comum, né, quando elas estão inseridas em uma mesma cultura, uma mesma sociedade. Então, esses componentes comuns é, é que se chama de personalidade básica ou modal. Quem criou esse conceito foi Ralph Linton, lá no ano de 1973. Então, em determinada cultura, as pessoas têm padrões de comportamentos comuns, é a personalidade básica ou modal. Então, o que acontece? Existem certos comportamentos esperados, existem certos padrões de comportamentos esperados, né? A personalidade modal ela caracteriza uma pessoa que compartilha padrões de comportamento que a maioria dos membros da sociedade tem. Então, a pressão social para que os indivíduos se comportem de tal forma, ela gera uma aceitação. Então, se o indivíduo se comporta de acordo com o que o grupo espera, geralmente esse comportamento vai ser aceito, né? Quando o indivíduo se comporta de maneira diferente do que o grupo espera, geralmente há uma punição, há um afastamento. Então, nesse processo, a educação ela tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da socialização dos seres humanos, né? Pessoas, né, sejam elas crianças ou adultos, em geral elas vão tentar se adequar ao que é novo, né? Em geral, as pessoas vão aderir a certos comportamentos que predominam em um determinado espaço, em um determinado tempo, né? Dentro de um grupo social. Por exemplo, um exemplo que está inclusive no módulo, né? Usar um tipo de cabelo, um determinado tipo de roupa que está na moda, pode ser um comportamento modal. Então, a personalidade modal ela se modifica de acordo com as tendências que vão surgindo. Só que a vida, né, na vida as pessoas têm muitas experiências, então ao longo da vida os seres humanos interiorizam uma série de comportamentos. E a interiorização de elementos como, por exemplo, hábitos, crenças, costumes, certos padrões de comportamento, a interiorização desses elementos, tudo isso contribui para entendermos as relações entre as pessoas, né? E a compreensão do mundo, né? A apreensão do mundo em qual vivemos. Bom, essa interiorização, né? Essa interiorização de comportamentos, né, ao longo da vida é que possibilita o indivíduo não só compreender o outro, mas também o mundo em que ele mesmo vive, né? E o indivíduo somente se tornará membro da sociedade após realizar um certo grau de interiorização, né? E é esse processo que os autores denominam de socialização. Bem, é, para o encerramento, a partir do que foi discutido até aqui, nesse encontro de hoje, o que nós podemos pensar sobre a educação brasileira na atualidade? O que vocês acham? O que vocês pensam? Quais são os maiores desafios da educação brasileira na atualidade? Bem, talvez um grande desafio seja ainda garantir os eixos norteadores da educação brasileira, né?
ah, que são desenvolvimento humano, cidadania, qualificação para o trabalho. Isso está previsto na legislação brasileira, né, que norteia a educação. Além disso, a própria Constituição, a nossa Constituição de 1988, no seu artigo 205, estabelece que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Ou seja, todos têm direito à educação e é dever tanto da família, dos responsáveis, quanto do Estado prover essa educação. Então, a educação ela deve ser promovida com a colaboração da sociedade. Tá? Ou seja, aí estão os eixos norteadores, né? Quando se pensa a educação, a escola no Brasil mais especificamente, é preciso pensar uma escola que promova o desenvolvimento dos seres humanos, né? Que promova a cidadania, ou seja, indivíduos capazes de exercer seus direitos e cumprir os seus deveres, né? E também uma educação que qualifique para o trabalho ou para o mundo do trabalho. Então esses são alguns eixos norteadores da educação brasileira, né? Desenvolvimento humano, promoção da cidadania, qualificação para o trabalho. Então, independentemente da disciplina que a professora está trabalhando, ela precisa ter em mente esses eixos que norteiam a educação. Então, quando ela está desenvolvendo um conteúdo com os alunos, ela tem que pensar, será que isso está contribuindo para desenvolver eles como ser humano? Será que isso está contribuindo para a promoção da cidadania? Será que isso de alguma forma está qualificando para um futuro trabalho? Então, esses eixos têm que estar pautando o planejamento das disciplinas dentro da escola e da escola como um todo. Outro desafio é o que a própria Constituição diz também, né, que é a educação para todos, na perspectiva da diversidade e da inclusão. É muito interessante para quem trabalha na área de educação, é muito importante, melhor dizendo, e necessário conhecer a formação do nosso país, né? Conhecer um pouco a história, né? A trajetória histórica do nosso país, a nossa formação, porque vai perceber que o Brasil é um país plural, né? Um país que é composto por uma grande diversidade de culturas, né? De etnias, né? E também um país ainda muito marcado por diferenças sociais. Vamos lembrar que nós tivemos no nosso país escravidão, né? Por mais de 3 séculos. Né? Então, para quem quiser se aprofundar mais no conhecimento sobre a formação do Brasil, eu vou sugerir 3 livros. Talvez você já até tenha lido, né? Esses livros estão na biblioteca da Uniateneu. O primeiro livro é Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Onde ele escreveu esse livro na década de 1930, mas é um clássico, né, da sociologia brasileira. E nesse trabalho o Sérgio Buarque de Holanda tenta compreender o que é o Brasil, quem é o brasileiro. Então, o primeiro livro é Raízes do Brasil. O segundo livro, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, né? Onde ele discute, por exemplo, essas contribuições das grandes etnias, né? Portuguesa, africana, indígena, na formação do brasileiro. Então, o segundo livro é Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. E o terceiro livro é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, onde também o Darcy Ribeiro tenta interpretar quem é o Brasil, né, quem é o brasileiro. Lembrando que o Darcy Ribeiro, ele inclusive é um dos pensadores, né, ele é um político também, mas é um sociólogo, e ele é um dos pensadores que ajudaram a elaborar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
né? Então, quando se fala que um desafio ainda é a educação para todos, na perspectiva da diversidade e da inclusão, é porque o país, para o Brasil, é um país da diversidade, né? É um país que tem há muitas culturas na sua formação. Então, o desafio é incluir todos na escola, né? E esse esforço de todos estarem na escola é um esforço que historicamente é até recente, né? Nós fomos ver realmente a história do Brasil, a história da educação no Brasil, vamos perceber que foi principalmente a partir da década de 1930, né, com o movimento escola novista, que começou-se realmente a fomentar muito essa ideia de educação para todos, né? Aí depois, na década de 1970, houve a Lei 5.692, né, de 71, que ampliou o ensino obrigatório para a oitava série, né? Porque até então era obrigatório as crianças estarem na escola de primeira a quarta série. E a partir de 1971, as crianças teriam que estar na escola obrigatoriamente até a oitava série, que seria hoje correspondente ao nono ano, né? Porque na época era a primeira a oitava série e atualmente é primeiro ao nono ano. Enfim, a própria Constituição de 88, a LDB de 96, a BNCC de 2017 trazem essa preocupação com uma educação inclusiva. Então todos, quem são esses todos? Todos são todos os seres humanos, né? Então, independentemente de limitações físicas, mentais, independentemente de gênero, etnia, religiosidade, a escola deve ser um lugar de todos, né? É isso que seria a inclusão, né? Uma escola em que todos são bem-vindos, todos podem se desenvolver, podem desenvolver o conhecimento, né? Podem se desenvolver como seres humanos, como cidadãos, podem desenvolver habilidades para o trabalho, para o mundo do trabalho. Tá? Então ainda são alguns desafios da educação brasileira, né? Desafios constantes, tá certo? Bem, a bibliografia que nós utilizamos é a do plano de ensino e do material didático disponibilizado no AVA. Tá? Bem, fizemos uma revisão das unidades 1 e 3, que são justamente as unidades voltadas para a prova global, né? Refletimos sobre alguns conceitos de antropologia e sociologia, destacamos o desenvolvimento dessas disciplinas e as contribuições de alguns de seus principais pensadores. Então, na antropologia, por exemplo, Malinowski, Franz Boas; na sociologia, Emile Durkheim, Weber. Né? Também discutimos alguns agentes socializadores, por exemplo, família, escola, religião, meios de comunicação de massa. São espaços que nós temos na nossa sociedade que promovem a socialização. E por fim também discutimos alguns aspectos ligados à interdisciplinaridade, essa interligação de saberes, né? E também alguns aspectos ligados à personalidade modal ou básica. Bem, eu sugiro que para a prova global leiam com atenção os textos disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem, né, os referentes às unidades 1 e 3. Pessoal, qualquer dúvida ou sugestão, nós estamos à disposição de vocês, tá certo? Quero deixar aqui um grande abraço, parabenizar vocês pelos esforços, né, nessa empreitada, né, na graduação, e até a próxima, tá bom? Até mais.